Era uma madrugada silenciosa em uma cidadezinha cercada por matas densas, onde as pessoas estavam acostumadas a ouvir o canto dos grilos e o farfalhar das folhas. No entanto, naquela noite específica, um som diferente cortou o ar. Um estalo forte, seguido por passos pesados no quintal de Dona Cida, uma senhora de 68 anos que morava sozinha. Ela pensou que fosse um cachorro ou até mesmo um ladrão. Quando se aproximou da cozinha para espiar pela cortina, congelou ao ver o que jamais imaginaria. Uma onça parda havia invadido sua casa e estava ali, bem diante dela. Os olhos da onça, arregalados e assustados, procuravam um abrigo, não um confronto. Em um impulso desesperado, o animal se enfiou embaixo da mesa da sala como uma criança que busca refúgio de uma tempestade. Dona Cida, em choque, não conseguiu gritar nem se mexer por longos segundos. Era como se o tempo tivesse parado. Aquela fera majestosa, símbolo da força da natureza, agora parecia frágil, vulnerável e perdida. Antes de continuar já, comenta de qual cidade você está assistindo e deixa seu like. Isso ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas com histórias emocionantes como essa. O silêncio da casa foi interrompido apenas pelo som da respiração pesada da onça e o leve tilintar da xícara sobre a mesa que tremia. Dona Cida, ainda sem entender direito o que estava acontecendo, deu alguns passos para trás, pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para os bombeiros. Do outro lado da linha, o atendente pensou que ela estivesse delirando, até que ouviu o rugido abafado vindo do fundo da ligação. O chamado foi imediatamente priorizado. Enquanto isso, vizinhos começaram a se aglomerar do lado de fora, atraídos pela movimentação da polícia e dos bombeiros que logo chegaram. Mas ninguém ousava se aproximar. Todos queriam saber a mesma coisa. Por que aquela onça tinha escolhido justamente aquela casa? O que teria acontecido para que um animal tão temido estivesse tão acuado e buscasse abrigo em um lugar humano? O que viria a seguir emocionaria até os corações mais endurecidos da equipe de resgate. Dona Cida era conhecida na vizinhança como uma mulher tranquila, de fala mansa e coração generoso. Viúva há mais de 10 anos, levava uma vida simples, cuidando de sua hortinha e dos seus gatos, que ela considerava seus filhos. A casa onde morava ficava no limite entre a cidade e a floresta, um ponto onde o asfalto encontrava o chão de terra. Apesar dos avisos das autoridades sobre animais silvestres se aproximando das residências, ninguém jamais imaginou que uma onça apareceria de verdade. Os bombeiros que atenderam à ocorrência eram liderados pelo sargento Elias, um homem experiente, acostumado com resgates desafiadores, mas jamais com algo tão delicado. Ao chegar, ele percebeu que não se tratava apenas de retirar um animal selvagem. Havia ali um drama maior, algo que não se explicava só com instinto. A onça não rosnava, não atacava, apenas se encolhia, ofegante, como se tivesse atravessado um inferno antes de chegar ali. Um dos bombeiros, o jovem Rafael, se ajoelhou próximo à janela para observar melhor. Foi nesse momento que reparou nos ferimentos nas patas do animal e no leve tremor do seu corpo. A onça parecia esgotada, faminta e, acima de tudo, assustada. Ele ficou comovido com aquela cena. O contraste entre a imagem de um predador e sua vulnerabilidade extrema. Elias ordenou que todos mantivessem silêncio e movimentos suaves. A prioridade era não agravar o estresse do animal. Do lado de fora, os vizinhos gravavam vídeos, comentavam entre si e alguns até rezavam. Muitos nunca tinham visto uma onça de perto, ainda mais embaixo de uma mesa de cozinha. A tensão no ar era quase palpável. A polícia já havia isolado a área, mas o coração da história estava ali dentro, naquele cômodo pequeno,
onde uma mulher idosa e um animal selvagem dividiam por algumas horas o mesmo abrigo, unidos por um destino inesperado. Enquanto isso, em meio às conversas entre os bombeiros, começaram a surgir suposições sobre o que poderia ter levado aquele animal até ali. Incêndios recentes na floresta? Caçadores? Destruição de habitat? Nenhuma hipótese era descartada. O que todos sabiam era que aquela onça precisava de ajuda. E urgente. O que ninguém esperava era que nos próximos minutos aquele encontro transformaria vidas para sempre. O sargento Elias decidiu que não poderiam simplesmente sedar a onça e retirá-la à força. Aquela abordagem poderia causar ainda mais sofrimento ao animal, que já estava em estado de choque. Ele acionou uma equipe especializada em fauna silvestre, com veterinários e biólogos, enquanto tentavam manter a situação sob controle. Do lado de dentro da casa, Dona Cida permaneceu em silêncio, sentada em uma cadeira da sala, observando com lágrimas nos olhos a onça deitada sob sua mesa. Enquanto esperavam a equipe de resgate animal, Elias conversou com os moradores mais antigos do bairro. Foi quando um senhor chamado Seu Arlindo, de 82 anos, compartilhou uma informação importante. Dias antes, ele tinha visto marcas estranhas na mata, restos de carcaças e sons de tiros. Muitos acreditavam que caçadores ilegais estavam atuando ali por perto, forçando os animais a fugir de suas tocas. Esses bichos estão perdendo o lar e, quando isso acontece, eles correm para onde acham que é seguro, disse ele. A equipe de veterinários chegou com tranquilizantes leves e ferramentas apropriadas para a contenção. A bióloga responsável, doutora Helena, observou a onça de longe e concluiu algo preocupante. Aquela fêmea estava não apenas ferida, mas também com sinais de que havia dado cria recentemente. Isso explicava o comportamento agitado, o olhar perdido e o estado de alerta. Ela não estava apenas fugindo, ela estava procurando algo ou alguém. A possibilidade de filhotes perdidos ou mortos fez com que a situação ganhasse uma nova dimensão. Se houvesse pequenos na floresta, sozinhos, sem a mãe, eles não resistiriam por muito tempo. A equipe, então, dividiu suas atenções entre resgatar a onça de forma segura e preparar uma busca pela mata ao redor. O relógio corria contra a vida. Dentro da casa, Dona Cida, que até então estava apenas assustada, começou a sentir uma conexão com aquela criatura. Ela não queria me machucar, só queria se esconder, murmurou. A idosa, que havia perdido uma filha anos atrás, reconheceu no olhar da onça uma dor que só uma mãe pode entender. Mal sabia ela que aquele sentimento seria o início de algo muito maior do que uma simples invasão. A manhã começava a clarear quando os tranquilizantes foram finalmente aplicados. A onça, mesmo ferida e esgotada, ainda resistia ao sono induzido, como se seu instinto dissesse que ela não podia descansar. Os minutos seguintes foram tensos, até que ela, enfim, cedeu. O corpo da felina foi cuidadosamente colocado em uma maca improvisada e levado até a viatura da equipe ambiental. Doutora Helena permaneceu ao lado dela o tempo todo, monitorando os sinais vitais e conversando com uma doçura surpreendente, como se a onça pudesse ouvi-la e entender. Dona Cida pediu, com a voz embargada, para poder acompanhar o transporte até o abrigo. Apesar da resistência inicial, os bombeiros cederam ao pedido. Havia algo naquele gesto que ia além da lógica. Era compaixão pura. Durante o trajeto, a idosa segurava as mãos trêmulas no colo, olhando fixamente para o animal adormecido. Era impossível não sentir o peso daquela situação. Em silêncio, ela rezava para que aquela mãe de garras e presas pudesse encontrar seus filhotes novamente. No abrigo de animais silvestres, a onça recebeu os primeiros cuidados médicos.
Os ferimentos nas patas indicavam fuga desesperada por terrenos acidentados e queimados. A bióloga confirmou. Ela havia dado à luz recentemente, mas o leite estava começando a secar. Isso queria dizer que os filhotes estavam há tempo demais, sem mamar, ou que algo terrível já havia acontecido com eles. A notícia caiu como uma bomba entre os membros da equipe. Sem perder tempo, um grupo formado por bombeiros, veterinários e voluntários se organizou para entrar na mata com cães farejadores. A missão era clara: encontrar os filhotes, vivos ou mortos. Dona Cida, mesmo cansada, pediu para ficar no abrigo. Ela queria estar lá caso algo acontecesse e até se ofereceu para ajudar com a alimentação da onça quando ela acordasse. Seu gesto comoveu todos. Não era mais apenas uma espectadora, ela já fazia parte daquela história. Enquanto a busca se iniciava na floresta, a tensão aumentava. A mata densa dificultava o avanço e cada passo podia esconder um perigo ou uma esperança. O sargento Elias liderava o grupo com firmeza, mas o coração apertado. Encontrar filhotes de onça em uma área tão vasta era como procurar agulha em palheiro. Ainda assim, ninguém desistiria. Afinal, o que começou como uma invasão estranha já havia se transformado numa corrida pela vida. A floresta parecia guardar seus segredos com silêncio denso e opressor. O grupo de resgate avançava devagar, atentos a qualquer ruído, rastro ou sinal de vida. As pegadas da onça encontradas em trilhas de barro davam alguma direção, mas eram confusas e se cruzavam com marcas de outros animais. Mesmo assim, seguiram com esperança. O sargento Elias sabia que cada hora perdida poderia ser fatal para os possíveis filhotes, se ainda estivessem vivos. Em paralelo, no abrigo, a onça despertava lentamente. O efeito do sedativo passava aos poucos, e os olhos dela, ainda enevoados, percorriam o recinto até se fixarem na figura de Dona Cida, sentada em silêncio ao lado da jaula. Era impossível dizer se o animal reconhecia a mulher da casa ou apenas se sentia segura com sua presença calma. Mas houve um instante, breve, intenso, em que seus olhares se cruzaram e algo invisível e profundo pareceu se formar entre elas. A equipe do abrigo precisava agir com delicadeza. Sabiam que a onça não era domesticável e jamais deveria ser tratada como tal. Mas por algum motivo, ela aceitava a presença de Dona Cida sem rosnar, sem se agitar. Aos poucos, a idosa passou a ajudar nos cuidados, sob orientação da veterinária, colocando tigelas de água, aproximando a comida e até falando baixinho para a onça dormir. Aquela conexão inusitada era mais do que curiosa. Era uma ponte de confiança entre espécies. No meio da mata, depois de horas de caminhada e rastreamento, um dos cães farejadores parou diante de uma moita e latiu alto. O coração do grupo disparou. Atrás dos galhos, encontraram uma toca improvisada com galhos secos e folhas. Dentro dela, 2 filhotes de onça parda, sujos, magros e tremendo de frio, se encolhiam juntos. Ainda respiravam. O momento foi de emoção extrema. Alguns choraram, outros se ajoelharam em agradecimento. Era um milagre em meio ao caos. Com muito cuidado, os filhotes foram colocados em caixas térmicas adaptadas, cobertos com panos quentes e levados de volta ao abrigo. A equipe se comunicou por rádio e a notícia correu rápido. Dona Cida, ao ouvir que os pequenos estavam vivos, cobriu o rosto com as mãos e chorou como se fossem seus próprios netos. Naquele instante, todos souberam. Aquela não era apenas uma história de resgate, era uma história de reencontro, de empatia e de amor além das palavras.
Os filhotes chegaram ao abrigo em estado crítico, mas vivos. Tinham os olhos semicerrados, o focinho ressecado e tremiam incontrolavelmente. A equipe correu para aquecê-los, hidratar e oferecer uma fórmula láctea especial. Enquanto isso, a mãe onça, ainda abatida, se agitava dentro do recinto. Parecia farejar algo no ar, como se o instinto estivesse lhe dizendo que não estava mais sozinha. Cada movimento dela era observado com atenção e expectativa. O reencontro precisava ser cuidadosamente conduzido. Doutora Helena explicou que qualquer aproximação entre mãe e filhotes precisava ocorrer com segurança para ambos os lados. Se a onça estivesse muito estressada, poderia não reconhecer os filhotes ou até rejeitá-los. O coração de todos pesava com essa possibilidade. Mesmo assim, havia esperança. Dona Cida, com sua voz baixa e gestos calmos, continuava a visitar a onça e conversar com ela. Seus bebês estão vindo, meu bem. Aguenta só mais um pouquinho, dizia com ternura. O momento mais esperado chegou no fim da tarde. Um dos filhotes, o mais forte, já conseguia se manter em pé, cambaleante. Foi colocado numa pequena caixa aberta, próximo à área envidraçada da jaula da mãe. Quando a onça viu o pequeno, soltou um som grave, entre um rosnado e um chamado materno. O filhote respondeu com um miado fraco, mas audível. Foi como acender uma chama. A mãe se aproximou devagar, cheirou o vidro e então deitou-se, como se dissesse: tragam eles para mim. A equipe decidiu, com todo o cuidado, permitir o reencontro. Em uma sala segura, prepararam o ambiente, monitorado por câmeras e prontos para intervir se necessário. Quando os filhotes foram colocados ali, a mãe se aproximou e começou a lambê-los com carinho, emitindo sons baixos e constantes. A emoção tomou conta de todos. Doutora Helena chorava. Elias tentava esconder os olhos marejados. E Dona Cida, ela só sorria, em silêncio, com o coração completamente tomado pela cena. Naquele fim de dia, o abrigo inteiro parou para observar aquele reencontro. Não era só uma mãe com seus filhos. Era a vida vencendo o medo, a natureza pedindo socorro e sendo ouvida. Era uma cidade inteira repensando o modo como via os animais selvagens. O que começou com susto e sirenes, agora se transformava em uma lição viva de empatia e cuidado. E o melhor ainda estava por vir. A sala preparada para o reencontro se tornou um santuário improvisado. Mãe e filhotes estavam juntos novamente, e a cena era de um amor tão instintivo quanto comovente. A onça, mesmo fraca, assumiu o papel de protetora com vigor renovado. Lambia os pequenos com dedicação, os acolhia sob o corpo e até tentava oferecer o pouco de leite que ainda produzia. Era como se a própria natureza estivesse se reorganizando diante dos olhos humanos. Dona Cida foi convidada a observar de uma área reservada, separada por um vidro. Quando viu os três deitados juntos, em paz, levou a mão ao peito e murmurou: "Obrigada, meu Deus." Aquela mulher que vivia sozinha, de repente se sentia parte de algo grandioso. Não era mais apenas a senhora que morava perto da mata. Agora, era parte da história que mobilizou uma cidade, uniu bombeiros, biólogos e moradores em torno da vida de uma família selvagem. A notícia se espalhou pelas redes sociais. Vídeos do resgate viralizaram. A cena da onça embaixo da mesa, o olhar assustado, o reencontro com os filhotes, tudo comoveu milhares de pessoas. Jornais locais e até emissoras nacionais foram ao abrigo para registrar o acontecimento. E entre todos os rostos que apareciam nas reportagens, um sempre se destacava: o de Dona Cida. Sua serenidade e compaixão haviam se tornado símbolo da humanidade que ainda resiste em tempos tão difíceis. Mas nem tudo estava resolvido. Doutora Helena explicou que os filhotes ainda precisariam de acompanhamento constante.
Por mais que estivessem com a mãe, a situação exigia atenção, alimentação controlada, exames e ambiente tranquilo. O abrigo lançou uma campanha de doações para manter os cuidados, e a resposta foi imediata. Pessoas de todas as regiões contribuíram, emocionadas com a história e querendo fazer parte da recuperação daquela família. Em meio a tudo isso, um gesto simples tocou a todos. Dona Cida começou a visitar o abrigo todos os dias, levando frutas, mantimentos para os funcionários e até cobertores feitos por ela mesma. Disse que agora tinha uma missão: cuidar, da forma que pudesse, daquela onça e de seus filhotes. Eles me escolheram naquela noite. Agora eu escolho eles também, declarou. E ninguém duvidava da verdade contida nessas palavras. Com a comoção causada pela história da onça e seus filhotes, veio também a cobrança por respostas. O mistério sobre o motivo que a fez fugir da floresta ainda pairava no ar. As denúncias de seu Arlindo sobre tiros e vestígios suspeitos não foram ignoradas. A Polícia Ambiental, com apoio do Instituto Estadual de Conservação, iniciou uma investigação para identificar possíveis caçadores ou madeireiros ilegais atuando na região. A proteção da fauna silvestre agora era pauta urgente nas reuniões do município. Em poucos dias, uma operação foi montada. Drones sobrevoaram as áreas mais críticas da mata, enquanto agentes se infiltravam em regiões conhecidas por atividades suspeitas. O que encontraram foi estarrecedor. Armadilhas ilegais, acampamentos improvisados e trilhas abertas à força no meio da floresta. Havia sinais claros de caça predatória, inclusive carcaças de outros animais. A onça que invadira a casa de Dona Cida era, na verdade, sobrevivente de uma tragédia maior. 3 homens foram presos em flagrante durante uma dessas incursões. Com eles estavam armas de fogo, munição e instrumentos proibidos para a caça. Um deles confessou que haviam tentado capturar uma onça grande dias antes, mas o animal escapou ferido. Era ela. A mesma que, machucada, faminta e desesperada, havia buscado abrigo debaixo de uma mesa comum. A notícia das prisões reacendeu a comoção. Agora havia uma história de luta e de justiça. Doutora Helena, ao saber da confirmação da origem dos ferimentos, chorou discretamente. Para ela e toda a equipe, era doloroso saber que a dor daquela mãe e de seus filhotes tinha sido causada por pura crueldade. Mas também era um alívio saber que os responsáveis estavam sendo responsabilizados. O sargento Elias, em entrevista à imprensa, foi direto. Essa história poderia ter terminado com mortes, inclusive humanas, mas terminou com vida, e isso tem que servir de lição para todos. O abrigo, por sua vez, ganhou visibilidade nacional. Várias ONGs ofereceram ajuda e parcerias. A prefeitura anunciou um novo programa de proteção à fauna local, com ações educativas nas escolas e reforço na fiscalização ambiental. Tudo por causa de um encontro improvável entre uma onça desesperada e uma senhora de coração imenso. A tragédia não foi em vão. As consequências estavam sendo sentidas, e dessa vez, em nome da preservação. A repercussão do caso trouxe também reflexões importantes para a cidade. Pela primeira vez, muitos moradores passaram a entender a floresta não como um lugar distante e perigoso, mas como um lar que precisava ser respeitado. Crianças começaram a perguntar nas escolas sobre onças, animais silvestres e o porquê deles estarem saindo do mato e invadindo casas. Professores usaram a história de Dona Cida e da onça como exemplo de empatia, coragem e conexão com a natureza. O abrigo passou a receber visitas guiadas com foco educativo, sempre com limites e acompanhamento técnico. O recinto da onça-mãe e dos filhotes, mantido isolado, era apresentado por meio de câmeras ao vivo com narração da história desde o início.
As pessoas se emocionavam ao ver os filhotes brincando, já mais fortes, e a mãe finalmente em paz. Muitos deixavam o local em silêncio, tocados por uma realidade que, até pouco tempo, parecia distante. Dona Cida foi homenageada pela prefeitura com uma medalha de mérito cívico. O discurso do prefeito destacou seu papel fundamental. Enquanto muitos teriam agido com medo ou violência, ela escolheu acolher. Dona Cida mostrou que a coragem verdadeira é silenciosa e cheia de amor. A idosa, tímida, recebeu a honraria com humildade. Disse que não precisava de medalhas, apenas queria que ninguém machucasse mais os bichos da mata. Enquanto isso, os caçadores presos respondiam judicialmente por crimes ambientais graves. As investigações mostraram que eles já atuavam havia anos, mas até então passavam despercebidos. Com a repercussão do caso, novos denunciantes apareceram e redes ilegais de caça e tráfico começaram a ser desmanteladas. Tudo por causa de um único animal que teve a força de fugir, sobreviver e tocar o coração de um país inteiro. Na última semana daquele mês, algo simbólico aconteceu. Os filhotes deram seus primeiros rugidos fortes. O som ecoou pelo abrigo como um anúncio de vida, de resistência. A mãe os observava com o olhar atento, mas já sereno. Agora ela sabia que estavam seguros, e todos ao redor dela também sabiam que aquela história jamais seria esquecida. Porque ali, naquele pedaço de mundo, havia nascido algo raro: justiça com ternura. Os dias no abrigo começaram a ganhar uma nova rotina. Os filhotes, antes frágeis, agora corriam, brincavam e até subiam em troncos improvisados dentro do recinto. A mãe onça, sempre por perto, os vigiava com atenção, mas já não demonstrava o mesmo estado de alerta. Era como se ela soubesse que estava em um lugar seguro. A tranquilidade do ambiente e os cuidados constantes devolveram àquela família selvagem o que mais lhes havia sido tirado: dignidade. Dona Cida seguia com suas visitas frequentes, como se fizesse parte da equipe. Já era conhecida por todos os funcionários, que carinhosamente a chamavam de Vovó da Onça. Ela levava sempre alguma coisa: frutas para os tratadores, panos para os filhotes ou apenas seu tempo e suas palavras doces. Sentava-se diante da área de observação e falava com os animais como quem conversa com netos. Vocês me deram um novo sentido para viver, sabiam? O sargento Elias também mantinha contato com o abrigo. Em uma de suas visitas, ele levou sua filha pequena, que ficou encantada com a história que o pai ajudara a construir. Ao ver os filhotes correndo, ela apertou a mão do pai e disse: "Você salvou eles, né?" Elias, emocionado, respondeu: "Na verdade, filha, acho que foram eles que salvaram a gente." E essa frase ficou registrada em uma placa instalada no abrigo, próxima à área dos felinos. A cidade, antes acostumada a ignorar os sons da floresta, agora ouvia com mais atenção. Campanhas educativas se espalharam, trilhas ecológicas foram criadas com apoio de guias ambientais, e a área de mata próxima ao bairro de Dona Cida foi oficialmente transformada em reserva natural. O nome escolhido para o novo espaço: Refúgio da Cida. Uma homenagem à mulher que abriu as portas de sua casa e também do coração para uma onça desesperada. Enquanto isso, a imprensa continuava a acompanhar a história. Documentaristas começaram a produzir um curta sobre o caso, com entrevistas, imagens reais e depoimentos comoventes. A história da onça que se escondeu embaixo da mesa virou símbolo de proteção à vida silvestre. E Dona Cida, ela só sorria e dizia: "Se eu soubesse que era tudo isso que ia acontecer, tinha deixado a porta aberta de vez." Meses se passaram e a pequena família felina já havia crescido bastante.
Os filhotes estavam fortes, ágeis e prontos para dar um novo passo, o retorno à natureza. A equipe do abrigo, liderada por Doutora Helena, planejou cuidadosamente a reintegração. Uma área protegida, distante da cidade e longe de qualquer rota de caçadores, foi selecionada. Era um território seguro, com fontes de água, alimento e monitoramento por GPS, o local perfeito para recomeçar. Antes da despedida, a equipe organizou um momento simbólico. Apenas alguns poucos estavam presentes. Doutora Helena, Elias, alguns biólogos e, claro, Dona Cida. Ela se aproximou da grade pela última vez. A onça a observou por longos segundos. Não havia mais medo nos olhos da felina. Havia algo que muitos chamaram de reconhecimento. Dona Cida levou a mão ao vidro e sussurrou: "Vai, minha filha, o mundo lá fora é seu de novo." O transporte foi feito com todo o cuidado. Os animais foram soltos juntos em uma clareira aberta no coração da nova reserva. Ao ganharem liberdade, os filhotes correram de imediato, explorando o novo território, enquanto a mãe subia em uma pedra, olhava ao redor e depois os seguiu. A equipe permaneceu ali por mais alguns minutos, em silêncio, observando aquela família desaparecer entre as árvores. Era o final de um ciclo e o início de outro. Nos dias seguintes, o abrigo manteve contato constante com os dispositivos de rastreamento. As notícias eram boas. Os 3 estavam se adaptando bem, se deslocando em grupo e caçando de forma natural. A história era um exemplo raro de reintegração bem-sucedida. E mais do que isso, era a prova viva de que quando humanos escolhem proteger e não destruir, a natureza responde com força e beleza. Dona Cida, de volta à sua rotina tranquila, manteve no coração todas as memórias. Em sua casa simples, guardava em uma moldura a foto do momento em que a mãe onça se reencontrou com os filhotes. Às vezes, sentava na varanda e contava a história para quem quisesse ouvir. E quando alguém perguntava se ela não teve medo, ela sorria e respondia: "Tive sim, mas o amor foi maior que o medo." A história da onça que se refugiou embaixo de uma mesa transformou não apenas sua própria vida, mas a de todos ao seu redor. Ela ensinou que até os seres mais temidos podem um dia precisar de proteção. Mostrou que o instinto de uma mãe é universal, seja ela humana ou animal. E provou que a compaixão ainda é capaz de mover corações e mudar destinos, mesmo nas situações mais improváveis. Dona Cida voltou a cuidar de seus gatos, de suas plantas e de sua rotina serena. Mas jamais foi a mesma. Seu olhar, antes cansado, agora carregava um brilho diferente, o brilho de quem sabe que fez a diferença. A floresta, por sua vez, passou a ser vista com outros olhos pela população. Agora, todos sabiam que o que acontece lá dentro também impacta cá fora. O muro invisível entre natureza e cidade tinha sido quebrado. Os bombeiros, biólogos, moradores e crianças daquela cidade nunca mais se esqueceriam daquele acontecimento. As escolas passaram a contar essa história como parte do currículo local. E a placa no abrigo, com a frase dita pelo sargento Elias: "Foram eles que salvaram a gente", virou símbolo de uma nova relação entre homem e natureza. Mais respeitosa, mais humana. Talvez você, que acompanhou até aqui, esteja se perguntando o que pode fazer diante de tantas histórias de abandono, caça e sofrimento dos animais. A resposta pode estar na sua atitude. Seja como Dona Cida, acolha, proteja, não vire as costas. A natureza está falando com a gente o tempo todo. Só precisamos escutar com o coração. Se essa história tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que ama os animais. Isso ajuda nosso trabalho a alcançar mais pessoas e espalhar ainda mais histórias emocionantes como essa. E aproveita para assistir agora o próximo vídeo aqui do lado.
Tenho certeza que Ele também vai mexer com o seu coração. Até lá.